Deus colocou no meu coração uma palavra que está no Salmo 119. Fica tranquilo que a gente não vai ler o Salmo 119 todo. Mas se você quiser acompanhar junto comigo, abre aí no Salmo 119, a partir do versículo 165. 119, 165, no livro de Salmos. Se você está com Bíblia aí, é muito legal a gente poder acompanhar junto, porque a Bíblia fala isso, né? Examine, para examinar as Escrituras. Então é legal a gente ler junto, e aí Deus vai continuar falando conosco. Vou começar aqui, Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor já falou conosco, por aquilo que vai continuar falando. Abençoa esse momento e muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus me deu essa palavra, colocou essa palavra no meu coração, né? E a gente sabe que quem busca a Deus, o Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem o prazer na palavra de Deus. E o salmista, ele tem vários versículos, vários capítulos do livro de Salmos falando sobre esse prazer que ele tem na palavra de Deus, o prazer de ler a palavra, de viver a palavra. O próprio Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O versículo 109 diz: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Está buscando sempre na palavra, estava sempre na palavra. Davi refletia a glória de Deus através da palavra, através dos cânticos, através dos salmos que escreveu, e estava sempre com o coração voltado para a palavra. Então, quando vinham as dificuldades, quando vinham as provações, ele sabia onde buscar. Ele tinha a palavra enraizada no coração dele. E esse primeiro versículo que a gente leu vai mostrar que quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente prioriza a palavra de Deus, as coisas que acontecem naturalmente no mundo não tiram a nossa paz, não tiram a nossa alegria, não tiram a nossa força, não tiram o nosso ânimo, não nos deixa para baixo. A gente até passa por um momento, de repente, de dificuldade, um dia ou outro você acaba ficando mais cabisbaixo por uma situação ou outra, mas a gente levanta, permanece de pé e o nome do Senhor continua sendo glorificado. E esse Salmo, versículo 165 que a gente leu, Salmo 119, versículo 65, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Então aqui fala de uma paz que excede todo entendimento. Se a gente busca a Deus, se a gente vive no centro da vontade de Deus, se a gente lê essa palavra, se a gente coloca em prática nas nossas vidas, a gente tem paz. A gente consegue deitar e consegue dormir. E tem gente que consegue dormir até no culto. Precisa nem estar deitado. Se estiver muito cansado, senta. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo isso, de descer no ponto, perder o ponto de às vezes você está um pouco cansado, né? Eu lembro que eu morava em São Vicente e eu peguei um ônibus aqui na praia uma vez e desci no ponto final. O ponto final desse ônibus era lá em Humaitá. Estava longe da minha casa, mas a gente, quando está cansado, acontece isso, se não vigia. Mas por outro lado, é porque você está em paz, você consegue dormir. Porque a pessoa, quando não tem paz, a pessoa deita e não consegue dormir. Rola para um lado, rola para o outro, levanta, faz alguma coisa, volta e não sente aquela paz, aquele descanso realmente, como a palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono. E o salmista está falando que quando quem ama a lei de Deus, por ele amar a palavra de Deus, está falando que tem grande paz, que tem a paz que excede todo entendimento, que no meio das dificuldades, das provações, ele consegue deitar e dormir, ele consegue ficar tranquilo em toda e qualquer situação, apesar de que tem momentos que são, claro, mais difíceis, mas a paz que há por causa da palavra de Deus, como ele diz aqui no Salmo, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele consegue continuar caminhando em paz, apesar das dificuldades, apesar das provações.
Então, esse primeiro ponto aqui é: grande paz tem os que amam a tua lei. Esse versículo eu coloquei 4 pontos aqui para a gente pensar em relação a esse texto. E o primeiro ponto é esse: grande paz tem os que amam a tua lei. O segundo ponto vai nos falar que segue de pé, porque o versículo continua, o 165, a parte B do versículo diz: para eles não há tropeço. E eu estava lendo uma outra tradução de outra Bíblia, né, falando sobre esse mesmo versículo, que diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há nada que os faça tropeçar. Ou seja, nós temos situações adversas, passamos por momentos às vezes difíceis, mas nós não tropeçamos, nós continuamos de pé, porque guardamos a palavra. Guardei a palavra do Senhor para não pecar contra ti, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. E aí ele está falando aqui que tem grande paz e depois que não tropeça. Para eles não há nada que os faça tropeçar, porque o diabo tenta colocar situações, provações, dificuldades, coisas que às vezes a gente mesmo procura e acaba tomando decisões precipitadas, e aí se não vigia acaba tropeçando. Porém a gente vê que quando guarda a palavra no coração, essas situações não nos fazem tropeçar. A gente vê a vida de José, que permaneceu ali no Egito durante todo aquele tempo, e ele não perdeu a confiança dele em Deus. Em momento algum ele tropeça, ele permanece firme, ele permanece apesar das provações, apesar das dificuldades, mas a palavra estava enraizada no coração dele. Então ele continuou firme, constante, sempre abundante, apesar da luta que estava passando, longe de família, longe de amigos, longe da cultura, longe até de repente da comida, de tudo aquilo que ele tinha quando morava na casa com os pais. Porém, por guardar a palavra de Deus no coração, ele vivia em paz. Ele continuava com essa grande paz e não permitia que nada o fizesse tropeçar. Quando acontecia algum imprevisto, alguma coisa, eu creio que ele ia lá e orava, colocava a vida nas mãos de Deus de novo. O Espírito Santo lembrava da palavra, da lei que ele tinha aprendido com o pai Jacó, e aí ele permaneceu de pé. Então nada o fazia tropeçar, nada o tirava do centro da vontade de Deus, nada, para ele não havia coisa alguma que o fizesse tropeçar. Então esse segundo ponto fala isso. Quando eu colocamos essa palavra de Deus em prática nas nossas vidas, quando amamos ao Senhor sobre todas as coisas, virão situações que às vezes vão tentar nos fazer tropeçar, nos fazer desviar, nos fazer perder o foco, mas a gente continua firme, constante, a gente continua vivendo no centro da vontade dele. A gente passa por situações às vezes que não sabe como agir, mas a gente dobra o joelho e fala: Deus, eu não sei como sair dessa situação, mas me dá graça e sabedoria, porque eu sei que o Senhor está comigo e não me deixa só. E aí Deus dá o escape, dá o alívio, dá a situação, dá a saída. Porém, existem às vezes situações que você pode já ter passado, ou de repente, se a gente não vigia, acaba passando, que isso acontece com todo mundo. Aqui está falando que para eles não há nada o que faça tropeçar. Porém, se ainda por algum motivo tropeçou, se ainda por algum motivo errou, se ainda por algum motivo tomou uma atitude equivocada e cometeu aquilo que não era a vontade de Deus, pecando contra o Senhor, a Bíblia diz no livro de Isaías 41:10, que Ele nos toma pela nossa mão direita. Ou seja, não, oh Deus, eu guardei a Tua palavra no coração, mas por algum momento eu titubeei aí, acabei deixando de cumprir a Tua vontade, acabei deixando de fazer isso ou aquilo, e aí você reconhece, pede perdão. A Bíblia diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Seja forte, seja corajoso, vamos lá, levanta a cabeça e para de tropeçar, vamos olhar para frente. Porque se a gente ficar olhando para o que passou, você não prossegue, você não avança para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se por algum motivo você tropeçou, de repente não tinha guardado a palavra no coração ainda, ou por falta de conhecimento, ou às vezes por imprudência, ou às vezes por precipitação, acabou tomando uma atitude que te fez tropeçar, lembre desse versículo, Isaías 41:10. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu estou contigo em todo o tempo. Deus vai te ajudar, vai te fortalecer e você vai começar a andar de maneira reta, íntegra, temente a Deus, se desviando do mal, e nada mais vai te fazer tropeçar, em nome de Jesus. Amém?
Esse segundo ponto fala sobre o tropeço, né? O primeiro ponto, grande paz tem os que amam a tua lei. O segundo ponto, não há nada que os faça tropeçar. O terceiro ponto vai falar sobre a espera no Senhor. É o versículo 166, Salmo 119, versículo 166. Espera o Senhor na tua salvação e cumpre os teus mandamentos. Essa espera aqui é em tudo que é área das nossas vidas. Porque aqui ele está falando, espero na tua salvação. A salvação, claro, no dia que Jesus vai voltar para nos buscar, a gente falando da gente hoje, né? O dia que Jesus vai, a gente espera nele, a gente sabe que a qualquer momento Jesus vai voltar, porque a cada dia os sinais estão muito mais claros do que antigamente. A gente tem visto coisas acontecendo em diversos lugares do mundo, coisas que há muito tempo a gente lendo a palavra não aconteciam e hoje estão se cumprindo. Então os sinais estão acontecendo dia e noite, em qualquer lugar, em qualquer país, a gente está vendo que está cada vez mais perto da volta de Jesus. E o salmista fala, espera na tua salvação, e a gente espera o dia que Jesus volta para nos buscar. Porém, enquanto isso não acontece, enquanto aquilo que de repente você ora em alguma outra área da sua vida não aconteceu ainda, o que a gente tem que fazer? Continuar esperando e prosseguindo firme e constante. Porque o versículo diz assim, espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Ou seja, eu estou esperando, mas eu estou obedecendo. Eu estou esperando, mas eu estou avançando. Eu estou esperando, mas eu estou cumprindo. Eu estou esperando, mas eu estou ligado para não tropeçar. Eu estou esperando, mas não permito que nada roube a minha paz. Eu estou esperando, mas meus olhos estão em Jesus, o autor e consumador da fé. Eu estou esperando, mas eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu estou esperando porque eu sei que eles têm o tempo exato para agir na minha vida. Eu tenho creio que vocês sabem, o ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro, quando ele estava contando uma experiência que ele estava na Copa do Mundo em 1994 e o Brasil estava 24 anos sem ganhar o título. O último título tinha sido em 1970. Então tinha 24 anos a Copa do Mundo dos Estados Unidos e antes da final... os atletas ali fazendo um momento de oração, né, numa reunião, foi falado assim, pô, mas será que é dessa vez que Deus vai, será que é dessa vez que a gente vai ganhar, né? E aí eles pensaram assim, se a gente orar, qual pode ser a resposta? Se a gente orar para Deus para pedir para ganhar, qual que pode ser a resposta? A resposta pode ser sim, não, ou espere até 1998, que a Copa do Mundo é a cada 4 anos. Então, a oração foi essa. Deus, a gente quer agora, mas queremos que, ao final de tudo, o teu nome seja glorificado. E aí, no final, a gente sabe que o Brasil foi campeão e o nome de Jesus foi glorificado naquele dia, quando quase, creio que metade da população viu a seleção brasileira de joelhos adorando a Deus, reconhecendo que a honra e a glória era do Senhor. Inclusive o Tafarel falou que ele não defendeu o pênalti para que a glória não fosse do homem. Então o jogador da Itália, ele erra o pênalti, chuta lá para cima e acaba perdendo, e a glória literalmente é de Deus, como a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Porém há esse tempo de espera. Às vezes você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 24 anos, como foi o caso do nosso país tentando conquistar um título, ou alguma outra coisa até de repente mais grave. Eu vi um testemunho de um irmão falando que ora pela família há mais de 20 anos. E aí a gente tem que crer que os nossos familiares um dia vão conhecer Jesus também. Só que se a gente deixa de crer, de orar, de buscar, de esperar, aí a gente não tem como obter a vitória. Então é esperar e cumprindo os mandamentos. Aqui o salmista fala, espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Fala, Deus, eu estou esperando, mas eu não estou parado, estou fazendo a minha parte. Não sei o que o Senhor tem preparado para a minha vida, se isso não vem de Ti também fecha a porta, mas eu vou continuar esperando e cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, a ideia, os planos, os projetos, eu vou fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro, grande paz tem os que amam a Tua lei. Segundo, não tropeçam, permanecem de pé. O terceiro, a espera pelo Senhor. E o quarto e último ponto, se alegra com os testemunhos. Aqui o versículo 167.
A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tem uma outra tradução que diz, eu os amo excessivamente. E tem uma outra tradução que diz assim, eu os amo profundamente. Ou seja, você olhar para trás e lembrar daquilo que Deus já fez e ter prazer, ter alegria, amar ardentemente. Falar, Jesus, o Senhor realizou aquela obra na minha vida naquele dia. O Senhor cumpriu aquele projeto que eu tinha orado e o Senhor realizou mais uma vez. O Senhor fez isso lá atrás quando salvou um familiar meu. O Senhor fez isso lá atrás quando abriu uma porta que eu estava orando e essa porta estava fechada. O salmista está falando aqui, ó, eu amo ardentemente os teus testemunhos. Como é bom olhar para a palavra e ver que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como é bom olhar para a palavra e ver que ele criou Abraão, Isaac, Jacó e a palavra chegou até a cada um de nós hoje. Que bom olhar para a palavra e ver que tudo aquilo que tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, a gente pode contar e pode ser bênção na vida de outros. Eu tenho certeza que se eu pedisse para você contar algum testemunho aí, você ia escrever no mínimo uns 3, porque se você já é convertido há algum tempo, você tem história para contar, porque Deus faz coisas maravilhas nas nossas vidas a cada dia. Então, o salmista está falando aqui, eu me alegro com os teus testemunhos. E tudo isso acontece por quê? Porque ama a lei de Deus, porque ama a palavra. Se eu fosse enumerar o tanto de testemunho, o tanto de situações que já aconteceram, de que Deus já fez, a gente não ia conseguir acabar essa live, porque ia demorar um pouco. Mas não há nada mais maravilhoso e mais sensacional do que você pedir e ver que Deus responde. E aí depois a gente tem que contar. Eu lembro que uma vez um culto de Réveillon, a gente sempre tem, é normal em tudo que é igreja, né? Você ora e fala, esse ano eu quero fazer um pedido tal, eu quero que Deus realize isso ou aquilo na minha vida, eu tenho orado por alguma área. E eu lembro que um dia eu orei em um culto de Réveillon e falando assim, Deus, esse ano eu quero que 50 atletas aceitem Jesus. Eu quero pregar para 50 atletas e ver eles levantando as mãos. E eu lembro que eu não tenho certeza se fevereiro ou março de um desses anos que eu orei, já tinha passado de 50 atletas que tinham aceitado Jesus. Eu lembro que eu fui num clube uma vez e preguei a palavra e mais de 30 aceitaram só naquele dia. E aí não é porque sou eu, é por causa da palavra que não volta vazia. Só que o que eu estou querendo falar é que quando a gente olha para trás e vê isso, o salmista está falando assim, eu amo a palavra, eu amo a tua lei, eu amo os testemunhos, isso me alegra. É muito bom olhar para trás e ver que o Senhor realizou, que o Senhor está fazendo e que a tua mão não foi encurtada e continua fazendo e é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então eu sei que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração através da palavra, através da leitura dos 3 capítulos, através de cada live. E eu quero, com isso, só repetir aqui para que fique gravado no seu coração e no meu coração. Quando a gente ama a lei de Deus, quando a gente ama a palavra de Deus, quando a gente guarda a palavra de Deus, o salmista diz aqui que tem grande paz, que segue de pé sem tropeçar, que continua esperando, mas cumprindo a vontade de Deus. E o terceiro, que se alegra com os testemunhos, com aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Eu sei que Deus vai fazer muito mais e você terá muitos outros testemunhos para contar ainda esse ano, em nome de Jesus também. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos porque olhando para trás o Senhor já fez grandes coisas e temos a certeza que o Senhor fará muito mais além do que pedimos ou pensamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, abençoa cada um que está aqui, acompanhando essa live, que o Teu Espírito Santo continue falando a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu quero orar com você que de repente está a primeira vez aí, recebeu esse link, não sabe o que está acontecendo. Nós queremos dizer para você que para que tudo isso comece na sua vida, para que você tenha essa paz, para que você viva realmente essa alegria constante na presença de Deus, primeiro você tem que tomar uma atitude que é de entregar o coração para Jesus. É dizer, Jesus, eu te aceito, eu te peço perdão dos meus pecados, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos nesse momento. E eu vou fazer uma oração, e se você que está aí pela primeira vez nunca fez essa oração e quiser, repete comigo, tá bom? Diz assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados
escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a guardar a Tua palavra para que eu tenha paz, para que eu tenha alegria, para que eu espere no Senhor e para que eu viva a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você fez essa oração, repete aí nos comentários, escreve aí, eu orei, que a gente vai entrar em contato depois para que possamos também estar em contato e a gente poder ajudar um ao outro naquilo que a palavra nos instrui, tá bom? Deus abençoe.